Jornal da Rede Alesp. Hoje, Dia da Mulher, né, Julie? É isso mesmo, Dia Internacional da Mulher. E vamos lá mais uma entrevista. Vamos falar sobre os projetos de apoio à mulher. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a deputada doutora Damaris Moura, do PSDB. Bom dia, deputada. Feliz Dia Internacional da Mulher para a senhora. Bem-vinda novamente por aqui. Bom dia a todas vocês da Rede Alesp. Eu quero igualmente desejar um feliz Dia da Mulher, não só a vocês que estão agora aí na bancada, mas também a todas as mulheres da Rede Alesp e para todas as mulheres do estado de São Paulo, especialmente aquelas que nesse momento nos acompanham. Parabéns a todas, um abraço carinhoso e um abraço de esperança para todas neste novo ano. Deputada, parabéns pelo Dia das Mulheres. A senhora, desde que iniciou aqui o seu mandato, a senhora vem se posicionando vários projetos sociais e um deles é sempre pensando na mulher. Devido a esse tema, vamos falar um pouquinho sobre isso. A senhora acha que essa luta ela é infinita ou ela tem um sinalzinho aí que a gente vai poder conseguir chegar no objetivo proposto? Eu acho que é uma luta infinita, porque os processos educativos e transformadores da sociedade, eles são permanentes. Não existe um processo educativo que alcance de forma definitiva o resultado, exatamente porque a sociedade ela é construída de um tecido social altamente dinâmico. Então, da mesma forma que a sociedade ela é dinâmica, os problemas também o são, eles se renovam, eles se reinventam, não é? E não é diferente para a realidade das mulheres, não é? Embora haja tantos esforços hoje sendo promovidos, não é, para salvaguardar a vida, a segurança, para promover a profissionalização, a capacitação, para promover, enfim, a saúde da mulher e tantos esforços que são feitos nesta direção, nós sabemos que os problemas eles se renovam e, portanto, esses esforços eles precisam ser permanentes. Eles precisam ser constantes, especialmente, eu me refiro agora àqueles que podem transformar as realidades dolorosas das mulheres. Claro que as mulheres precisam de profissionalização, de mais espaço de trabalho, mais mulheres na política, não é? Mais mulheres atuando em algumas, enfim, dimensões da sociedade predominantemente masculinas, mas especialmente eu quero destacar hoje que o esforço permanente para salvaguardar a vida, a segurança, a integridade psicológica, moral das mulheres precisa ser uma luta permanente. Precisa ser uma luta incansável, não é? E, claro, os resultados advirão desta constância e desta persistência em lutar para salvaguardar as nossas mulheres. E falando em salvaguardar, deputada, outro projeto da autoria da senhora, o 647 de 2020, assegura que as escolas capacitem, então, crianças e adolescentes para identificar e prevenir violência doméstica, abuso sexual. Está aguardando justamente a sanção do governador. Primeiro, qual a expectativa da senhora com relação a essa sanção do governador João Dória? E também o quanto é importante falar sobre esses assuntos para as nossas crianças e adolescentes, claro, dentro daquilo que eles entendem por cada ano que eles têm. Claro, eu considero determinante esse projeto de lei, ele que já está aprovado na Assembleia, e você já mencionou, aguarda a sanção do governador. Ele é um marco histórico do meu mandato, de uma luta muito antiga que eu tenho empreendido para transformar a sociedade a partir de processos educativos. E esses devem ser permanentes, como eu respondi anteriormente, não é? E eu acho que as escolas carecem
de um programa sistemático, não eventual. Não é? Então, eu acredito muito em processos educativos constantes, sistemáticos, porque ações eventuais, não é? Elas podem resolver pontualmente um problema, e se aquele processo não prossegue transformando a realidade, ele se repete e pode se repetir com muito mais força. Então, eu sentia muita falta de que nos conteúdos escolares fosse introduzido um programa. Primeiro, os professores precisam ser capacitados. O projeto propõe isso. Professores capacitados para treinar alunos conforme a sua faixa etária e com a linguagem adequada para aquela idade, treinar os seus alunos para identificarem abuso e violência, especialmente o abuso sexual. Porque identifiquei ao longo de tantos anos tratando e cuidando deste tema, de que o abuso sexual especialmente promovido contra crianças com idade muito tenra, crianças muito pequenas. O maior obstáculo é que elas próprias não entendem e não identificam que estão sendo vítimas e, portanto, não contam, não denunciam, ninguém fica sabendo. E aquela violência se estende ao longo do tempo a ponto de causar efeitos de difícil ou de impossível reparação. E os efeitos sobre uma criança vítima, por exemplo, de abuso sexual, são devastadores em todas as esferas da vida, profissional, conjugal e outros relacionamentos humanos que são comprometidos, às vezes de forma irreparável, definitiva, por conta de um abuso sexual na infância, que aquela criança não sabia que era vítima, né? E só foi entender isto na idade adulta, né? Portanto, eu considero este projeto de lei fundamental e acredito muito nele e tenho uma expectativa alta de que o governador, sensível como tem sido a estas causas, sancione para que ele seja uma realidade nas escolas. E eu tenho a convicção de muitas crianças e adolescentes serão salvos deste mal social, que é um problema de saúde pública, o abuso e violência, especialmente violência sexual, serão salvos e estarão protegidos contra estes crimes que são tão violadores da dignidade humana. Deputada, sem dúvida, esse é um projeto, além de ser da senhora, é um projeto muito importante, inteligente. Porque a gente sabe que a escola, ela tem um papel fundamental para identificar casos de violência. Com esse projeto, a gente vai lá bem no centro, que é ali que pode começar a identificação e também instruir as crianças para um médio e longo prazo a ter conscientização de tudo isso. A senhora acha que esse ano ainda, nesse primeiro semestre, se caso o governador com certeza vai aprovar, porque é um projeto muito importante e necessário, comece já com ações para poder andar isso? É claro que todo projeto de lei, depois de sancionado, não é, ele se submete à edição de um decreto, não é, que o regulamente e torne prático o exercício do conteúdo daquela legislação. Não é? Então, é através de um decreto governamental que nós saberemos exatamente como isso vai se processar nas escolas. Mas a minha expectativa é de que o quanto antes, após a sanção, esse decreto possa ser editado, tornando prática ou prático, não é, a instituição desse programa nas escolas, para que ele o quanto antes comece a funcionar. E eu vejo de uma forma, não vejo de forma complexa, não é, a prática desse projeto de lei, porque professores capacitados poderão, em suas salas de aula, não é, a depender da disciplina que o decreto também vai regulamentar, não é, qual é a disciplina, esse conteúdo vai integrar qual a disciplina, não é? Quais são os professores que ministram quais disciplinas serão capacitados a fazer este treinamento que eu tenho chamado
de crianças e adolescentes na identificação de abuso e violência. Então, a expectativa é de que o quanto antes, e naturalmente estaremos nos esforçando para que isso aconteça o mais rapidamente possível, e que comecem nas escolas, então, um projeto que é tão transformador e que pode salvar tantas crianças e adolescentes. Muito bem, deputada. Um outro projeto da senhora e uma outra questão muito importante, quando se tem um atendimento das vítimas de violência na delegacia, esse projeto de lei pretende, então, humanizar esse momento, né? O quanto ter uma empatia com essas mulheres nesse momento de denúncia pode ajudar essas e outras mulheres a não terem medo de denunciar, né? Porque acho que esse é um ponto central. Muitas mulheres, elas têm medo de dizer o que aconteceu com elas por vergonha. Exatamente. Acho que você foi muito assertiva, não é? Quando mencionou aí o medo de denunciar, né? Esse é um obstáculo desafiador. Né? As mulheres não vão a uma delegacia porque muitas delas consideram esse um ambiente hostil, não é? No sentido de que ali, claro, há outros e tantos outros delitos que são denunciados e nós não temos ainda delegacias de mulheres, que são delegacias especializadas, não é? Acessíveis a todas as mulheres. Num estado com, né, mais de 40 milhões de pessoas, termos delegacias especializadas para todas as mulheres que necessitam delas, ainda é um sonho que avança, mas não é acessível a todas. Então, as delegacias comuns que recebem todos os delitos, elas representam para as mulheres um obstáculo para denunciar. Então, elas têm medo de ir até ali, até porque muitas mulheres nunca foram a uma delegacia na vida, e isso para elas é algo intransponível, não é? Mas ao autorizar, por meio desse projeto de lei, o governo do Estado a instituir nas delegacias todas, não estamos falando agora das especializadas, estamos falando das delegacias comuns, que são aquelas que muitas mulheres têm acesso, não é? Algum profissional, algum agente, inclusive agentes mesmo da segurança pública, que sejam treinados para fazer um atendimento qualificado prévio à lavratura do boletim de ocorrência, que é um momento sensível e muito tenso para essa mulher relatar, não é? Para esta mulher denunciar o medo, a vergonha, o constrangimento. Se antes de proceder à lavratura do BO, ela recebe de forma qualificada, especializada, em separado, este atendimento humanizado, não é? E que crie um ambiente de segurança para que ela proceda à lavratura do boletim de ocorrência, nós temos condição de obter resultados muito melhores, não é? E se esta possibilidade é bem divulgada entre as mulheres, ela sabe, não é, que para denunciar vai ser preparado um ambiente de segurança que a estimule, não é, com liberdade, a relatar o que houve, não é, que a estimule a fazer a denúncia. A gente sente muita falta disso, é uma queixa generalizada das mulheres, nós que atendemos mulheres há tantos anos, sabemos de que esse é um desafio, o medo, o constrangimento, a vergonha e a hostilidade que a delegacia representa para muitas delas que nunca foram, não é? Então, saber que ali vai ser preparado um ambiente de segurança para proceder à denúncia, eu considero fundamental para estimular mais mulheres a denunciarem e mais mulheres a salvarem as suas vidas por meio dessa denúncia. Deputada, olhando também aqui, a senhora tem um projeto que é o 269 de 2020, que propõe que seja estabelecida uma linha de apoio às vítimas de violência doméstica. A senhora também poderia estar falando sobre esse projeto? Esse é um projeto, esta linha de atendimento é porque as mulheres, no momento da violência
ou durante o ciclo da violência, elas precisam de um apoio que pode não ser necessariamente o apoio policial. Esse é fundamental, não é, para poder colocar essa mulher a salvo. Mas este atendimento especializado, de natureza muito mais do conforto, não é, do acolhimento, da emoção dessa mulher, do psicológico dessa mulher, não é? Essa escuta, porque essa linha de atendimento, ela vai produzir fundamentalmente um elemento que também sentimos muita falta na prática e no cotidiano de atendimento a mulheres vítimas de violência, que é a escuta. Uma escuta qualificada. Às vezes a mulher não precisa tanto ouvir, né, durante o ciclo da violência que ela vivencia. Ela precisa ser ouvida. Mas é uma escuta qualificada. É alguém que a ouça de forma a acolher, a entender, a não julgar, a confortar. Então, essa é uma linha humanizante, não é, que vai dar a esta mulher, além desse conforto, essa escuta qualificada que tantas precisam e não tem quem as ouça, porque às vezes elas não querem contar para as amigas, não querem contar para a família, não querem contar para qualquer outro indivíduo da sociedade, não é? Mas ela contaria para numa linha de atendimento qualificada como essa. Então, a proposta é uma escuta humanizante da mulher vítima de violência, que não tem relação necessariamente com este atendimento de natureza jurídica e policial. Perfeito. Deputada, para a gente encerrar a entrevista hoje, a senhora encontrou, por ser mulher, dificuldades na sua trajetória enquanto advogada ou enquanto parlamentar, por ser mulher? Até falei disso hoje numa outra entrevista. É tão interessante essa dimensão, não é, do ser mulher. Uhum. O quanto nós enfrentamos resistências a depender da atividade, por exemplo, profissional que nós desempenhamos. Não é? No meu caso, a minha formação eu sou advogada e hoje exerço um mandato parlamentar. São dois espaços ainda predominantemente masculinos. Claro, a política é muito mais predominantemente um espaço masculino do que a advocacia, onde nós já temos aí, talvez, quase que uma equiparação de advogadas e advogados. Eu, pessoalmente, não enfrentei, no exercício da advocacia e do mandato, nenhum tipo de resistência por ser mulher. São resistências naturais da atividade, mas não necessariamente por ser mulher. Mas a gente tem conhecimento, não é, de que tanto advogadas quanto mulheres que exercem mandatos parlamentares ou no executivo, elas enfrentam um olhar diferente, para dizer o mínimo, não é? Relacionado às suas potencialidades, à sua capacidade para solucionar, para decidir, para empreender, não é? Para resolver. Há ainda uma desconfiança que paira sobre a mulher, não é? Que postula atuações profissionais como advocacia e outras, especialmente que postulam um mandato eletivo. Acho que talvez seja o maior desafio e ainda há desconfiança quanto à potencialidade da mulher para desenvolver isto com competência. Mas eu acredito que tudo isto é um processo transformador que nós estamos vivendo. Mais mulheres na política hoje no Brasil é uma realidade. Esta última eleição mostrou isso aqui no estado de São Paulo e eu espero que nós avancemos numa compreensão de toda a sociedade de que homens e mulheres eles são igualmente úteis, não é? E podem desenvolver na sociedade grandes ações em benefício de todos. Perfeito, deputada doutora Damares Moura, sempre muito bom ouvir a senhora aqui no Jornal da Rede Alesp, um bom dia de trabalho. Muito obrigada, um abraço a todos, especialmente um feliz
Mais uma vez, um feliz Dia da Mulher a todas as mulheres aqui do nosso amado estado de São Paulo. Um abraço, muito obrigada. Obrigada, deputada. Obrigada, deputada, e tenha um bom dia.